isso aí, meus amores, voltamos com a Fabiana, que vai nos contar um pouquinho sobre essa seara dela, mas também eu quero abrir com o Ítalo Marcilli, que já é um perfil do Instagram que eu já sigo há muito tempo, admiro demais, depois conto por que admiro, e não sabia que ele tinha os cursos dele. Acho que por uma dislexia minha, porque não prestei atenção nisso, mas e aí, conte-nos, Fá. Conto. O Ítalo é uma amiga que me conhece esse meu jeito, assim, mais, né, mentorante de falar, né, vamos colocar assim, mais assertivo. Me mandou um vídeo dele e falou, amiga, você parece com ele, você tem um jeito muito parecido. E ele, nos primeiros minutos, era muito diferente, uma pessoa mais agressiva, falava bastante palavrão. Eu falei, nossa, não sou eu, imagina que sou eu. O que você tá me falando? Mas, cara, o Ítalo é assim, né? Exatamente. E aí nem assisti o vídeo direito. Aí numa segunda ocasião ela me mandou, ela falou, não ouça os palavrões, ouça a mensagem. E aí eu entendi, eu falei, ele não tá falando pra mim, ele tá falando para essa geração que eu também estou falando. Aí eu falei, deixa eu ouvi-lo para ver como se ele estivesse numa sala de aula com uma turma de, sei lá, de 19 até 30 anos falando. Que eu amava ter professores assim no cursinho. Foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz assim, puxa vida, ele tá falando aquilo que eu não posso falar na faculdade. Mimimi. Nossa. A gente não pode hoje em dia. As pessoas são muito melindrosas, isso me irrita profundamente na internet. Isso, e ele é um médico psiquiatra, e eu fui conhecer a história dele, aí ele é católico, né? Ele tem uma formação muito bonita com relação a Deus, ele conhece, né, o que é Deus, ele explica isso pela metafísica, que aí fica um negócio maior ainda, né? Então, assim, eu criei uma admiração mesmo pelo trabalho dele, porque ele é um profissional capacitado, muito bem instalado ali na realidade dele como médico psiquiatra, tem muita vivência, né? Acho que ele também passou super novo na faculdade. E ele também no dia a dia tem muita coisa que ele estuda, ele vai atrás, ele se propôs a sair, né, só de um processo para ir para ser um professor. Então, aí ele criou esses cursos e nesses cursos ele desenvolve todo o processo de criação do homem a partir da metafísica. Então, é lindo, cara, assim, a gente explicar Deus pela fé já é algo que nos comove, né? Você imagina a pessoa explicando a Deus a partir de elementos simbólicos, né? A partir de coisas que está aí, né, para a gente ver, natureza, a formação mesmo nossa, né, a formação das coisas, então é muito emocionante. E nesse curso ele fala sobre as 12 camadas, então não é só um curso das 12 camadas, ele também fala sobre isso, que é a descrição, né, feita aqui, é como se fosse uma teoria, mas eles não colocam uma teoria, que o Olavo de Carvalho fez com relação ao amadurecimento da personalidade. Por isso que o curso que eu estou fazendo é inteligência emocional para o amadurecimento da personalidade, porque aí, entendeu? Aí é onde o Ítalo chegou. O que eu vivi na prática, o que eu aprendi nas teorias, o que eu solidifiquei em Harvard, o Ítalo foi lá e falou, é exatamente isso. A partir de um processo não só de neurotransmissores, que foi que lá em Harvard a gente falou bastante, que é a inteligência conversacional, que é o cortisol agindo, te deixando fora do eixo, fazendo você ter mais nervoso. Você vai ter que contar tudo isso pro pessoal, eles não vão entender que você estava conversando comigo. Então, mas vamos voltar pro Ítalo, vamos por partes. Vai. Como é que você significa os palavrões do Ítalo? Eu acho que para ele despertar o pessoal, assim, essa turma, não dá para a gente falar baixo com eles. Tem que chegar gritando, dando voadora virtual na criatura. Quem tem adolescente em casa, né, eu vou colocar adolescente até dos 19 anos, porque né? Então, assim, a partir, né, de 16, 17 anos, até 30 anos, que hoje ainda tem, né, adolescência nisso, você não consegue conversar com ele num tom de chegar, você tem que, às vezes, dar um chacoalhão. Eu canto ópera, vocês sabem, entendeu? Eu falo assim, já fez a lição. Aí ele escuta, aí ele responde em ópera também, ainda não. Quantos anos Tomás tem mesmo? 19. Entendeu? Exatamente. Agora, você imagina se o Tomás tivesse um professor que falasse aquelas coisas para ele, que falasse, viu, você tem que trabalhar, você tem que servir, você tem que estudar, você tem que dar graças a Deus pela mãe que você tem, pelo pai que você tem, pela comida. Mas eu falo isso pro Tomás. Então, mas você fala, você é mãe. E você imagina uma pessoa de fora, porque a gente aprende lá no curso do Ítalo, também eu já tinha visto isso antes, que os filhos, eles não vão projetar nos pais aquilo que eles, inconscientemente, ele quer ser igual, mas ele quer ser
diferente até para ele criar a identidade dele. Ele passar para os dele, ele vai falar mimimi. Exatamente. Filhinho, você fez a lição, meu anjo? Assim, Isso. Querendo matar a criatura porque ela não fez. Então, você imagina se você, ao invés de ter um professor de história que politicamente faz ali uma ideologia ali dentro da sala de aula, porque não, né, como está hoje em dia, você tivesse um professor que cutucasse ele e falasse, viu, você orou, você rezou hoje, você sabe o que é jejum? O Ítalo fala isso? Fala, se rezou e se orou? Fala. Porque ele é bravo, eu tenho medo dele. Ele fala pra gente dar esmola, rezar, fazer jejum, ele fala, viu, pratica essas coisas, mas eu sou ateu, mas faz isso daí, não seja teimoso, além de ateu você vai ser teimoso, então não seja teimoso, reza, ora, vai lá, pega o Pai Nosso. Ele incute na sua cabeça. Ele coloca pra você práticas pra você, ele fala, você quer deixar de ser esse adolescente, essa síndrome do Peter Pan, que é a tal da 4ª camada lá, né, e aí mesmo que você estiver na 5ª camada, que é a camada dos adolescentes, porque a primeira e a 2ª camada são camadas mais... você tem que contar, pessoal, da camada. Primeira e 2ª camada, elas são camadas inferiores, assim, como se fossem recém-nascidos, né? Crianças que estão ali se descobrindo o corpo, descobrindo ali a sua identidade, né? Então, tá bem preso na primeira e na 2ª camada. Alguns, por exemplo, autistas vão até a 3ª camada, ele explica lá, Somos uma cebola. A gente vai tendo, exatamente, conforme você vai amadurecendo, você vai tirando essas pétalas, né? E você vai entrando ali, você vai chegando perto do seu cerne, do seu eixo. Só que algumas camadas, elas são mais difíceis de você sair, que é a tal da 4ª camada. Por quê? Porque é uma camada de afetividade, essa coisa de você querer a validação dos outros, de você toda hora estar preocupado com o que o outro fala, de você querer ser socialmente bem aceito, então todas as opiniões são válidas, você para de colocar a sua opinião, você deixa as pessoas trazerem os lixos emocionais para da vida deles. Quem é essa criatura que eu quero entender? Porque eu não sou assim, eu não deixo. Essa pessoa, geralmente são pessoas que estão vivendo tipo uma síndrome do Peter Pan, elas não amadurecem, elas ficam o tempo todo querendo a sua validação e para isso elas ficam meio que permutando com você as fraquezas dela, então vocês... Um vórtice frequente. Isso, você fica numa sinergia ali, só naquilo, vocês ficam ali vivendo aquele, só dentro daquele contexto. Mesmo, e não evolui. E ali você acha as minorias, então você se apega às minorias, e aí as minorias te ajudam mais ainda, então eu sou uma mulher, eu sou sofrida, não, tá bom, eu também sou mulher, mas eu tenho outro sofrimento, mas eu sou, né, negro, eu tive um abuso sexual, tá bom, mas eu não sou negro, mas eu também tive um processo difícil de separação dos meus pais, então cada um tem a sua história, só que essa 4ª camada, você gruda no sofrimento alheio para vocês sofrerem juntos. Isso, exatamente. Vamos sofrer todo mundo junto. Isso. E vamos todo mundo fazer barulho em cima desse sofrimento. Em vez da gente estudar, evoluir, sair orar, desse vórtice. Olhar para cima, o que Deus fez, olha o sol, olha o dia, olha a água, olha o meu emprego, olha a minha saúde, olha meu filho, olha isso. Isso te tira desse estado de... né? Você fica meio que parado ali, Essa né? é a 4ª camada. 4ª camada. E aí a 5ª camada você então se descobre e aí você começa então a medir força, uma força inútil com as pessoas, que é o adolescente, né? Você quer então contradizer, mas também não é bem assim, e aí você sai daquela coisa de ser o mimizento e passa a ser aquele que é... chatinho. A gente sempre tem um amigo chatinho na roda, um filho chatinho, aquele tio chatinho do grupo da família, não é? Isso, é esse. Essa pessoa que ela precisa mostrar uma força, como é que ela está medindo força com ninguém, porque na verdade é ela, né? Mas ela quer provar, ela quer mostrar que ela pode, que ela sabe, que ela viajou, que ela conhece, que você... Não, mas você está falando um negócio, mas ela sabe o que você está falando, né? Então essa coisa a gente conhece, né? Bastante gente assim. Essas duas camadas, elas são muito juvenis ainda, né? Então ele fala que essas duas camadas... E aí lá, ele não falou, mas aí eu fiz analogia com o que eu tinha aprendido, né? Essas duas camadas, elas deixam a gente dentro de um estágio da inteligência emocional muito só ali no autoconhecimento, e a gente tem que progredir, entendeu? Você tem que ir para o autogerenciamento, você tem que ir para a empatia, que aí é onde você vai destrinchando as camadas. Aí a 6ª e a 7ª, elas já são um pouco mais adultas, elas já envolvem mais assim, você trabalhar, você ter acesso a dinheiro, né? A 6ª camada, você produzir, você pagar suas contas,
contas, você ser alguém que serve à sociedade. A 7ª camada, ela é uma camada mais intelectual, assim, ela começa a dar uma visão de intelectualidade, de você fazer algo em prol realmente, né, de uma vida adulta mesmo, né? Ele fala que todo adulto deveria estar na 7ª camada. Aí da 8ª para até a 12ª, Cá, é muito complexo. Já assim. virou anjo, né? Da 8ª para frente já é uma situação bem mais profunda que eu acho que tem que fazer o curso, tem que pegar toda a sequência do que ele fala para você entender, que senão Evolui se eu falo junto, aqui, você fica... De repente a Fabiana nos contar superficialmente, que é o que dá pelo tempo do programa, e nós não embarcarmos nessa jornada, nessa viagem que é o curso do Ítalo mesmo. Eu confesso a vocês, gente, vocês aí de casa, Fabiana, que por causa da falta de tempo, eu ouvia parcos minutos ali do Ítalo, mas agora eu me interessei, vou ouvir os palavrões dele, gostaria de soltá-los, sim, nas redes sociais, porque as pessoas são chatas. Sim, são. Não são. Não reconhecem muitas vezes, né, o que tem, né, então assim, faz a introdução, como lá eu tenho visto, né, no lado da inteligência profissional, faz a introdução da vida profissional com pesar, e isso bloqueia, né, o seu desenvolvimento profissional, porque na verdade as pessoas, elas estão... É difícil trabalhar, mas está lá em Gênesis 2, eu canso de falar isso, né? Do suor do que vai vir o fruto do seu... Né? Você vai ter que trabalhar. Então, assim, as coisas, elas vão ter um quê de lamúria, a gente vai ter que ter resiliência. Então, se a gente também não tiver isso, também a gente também não se torna produtivo. Você entende? Assim, a coisa mais improdutiva é uma pedra. A pedra não produz nada. Então, ela vai evoluir, ela vai virar depois. Mas assim, uma flor evolui, tudo evolui. Então nós também precisamos, entendeu? A gente tem que entender que precisa evoluir. Mas nós temos heranças. Vê se vocês não têm aí em casa. Produção, vejam aí vocês. Eu vou trabalhar, às vezes, o meu trabalho é muito bom, é muito gostoso, eu me identifico, mas eu falo assim, vou ter que hoje à tarde, eu tenho que gravar, eu tenho que não sei o quê. Parece que você tem que mostrar para a sociedade em geral quão labuta como é difícil. Isso. O meu não é, o meu viver é fácil, mas todo mundo fica, hoje eu vou ter que ir lá, vou ter que fazer, vou ter que... Isso é 6ª camada, tá vendo? Onde eu tô? Isso é 6ª camada. Essas pessoas que ficam, porque eu tenho que... Faz, mas assim, ainda ficam ali, entendeu? Falar. A gente precisava dar um... Sabe a herança genética dos nossos? Tem que reclamar? Aí eu tenho que acordar, eu vou ter que fazer isso. Você tem que ficar reclamando o tempo inteiro. E a gente pega, entendeu? Por osmose. Hábito, a gente fala as mesmas palavras dos nossos, frases dos nossos. E não tem nada a ver com a gente mas a gente fala, não fala, papá. Isso, exatamente. E por isso que a gente tem que trabalhar essa parte da inteligência emocional com a inteligência profissional, porque para quem trabalha hoje em dia não basta só você saber isso, você tem que praticar. Mas e se eu falasse para você, para a produção, pessoal em casa, gente, graças a Deus, meu trabalho é maravilhoso, eu vou trabalhar no que eu gosto, é o que eu mais amo fazer, minha vida é abençoada, minha família é iluminada, como é que ia ser? Que iam olhar para mim e apedrejar? Geralmente você vai ficar um pouco isolada também, Exato. Mas acontece isso, Então... Camila, conforme a gente vai amadurecendo, a gente acaba acontecendo exatamente esse movimento. E aí o interessante é que o que acontece, conforme você vai amadurecendo, as pessoas das camadas, né, de quem está menos amadurecida, eles vão espelhando em você. Então, tem gente se espelhando em você. Tem gente que você está incomodando. Quando você fala isso, você incomoda algumas pessoas. Não, mas eu não falo isso. Não, mas se você disser, você vai incomodar algumas pessoas. Outras vão te admirar e vão querer fazer parecido, entendeu? E aí que está o movimento que a gente precisa fazer. A gente precisa, só que ainda nós precisamos sair desse estágio de não inteligência. Por isso que eu venho, né, falando sobre esse assunto, porque não é uma teoria minha, é uma teoria que está na melhor escola de administração do mundo, né, uma teoria que vem de encontro com a filosofia, que vem de encontro com a metafísica. Gente, então, peraí, né? A hora que eu olhei isso, falei, não, tem um caminho aí que dá para a gente fazer para ter uma vida emocionalmente equilibrada. Então, tem as coisas que a gente pode praticar, né? Não só ficar se colocando no lugar do outro, ficar sorrindo, ficar se autogerenciando, mas realmente ter atitudes, né? Você praticar, ter isso pelo próximo, de um aspecto mais moral. Consegue, assim? Dá para... É difícil. Dá, mas você vai... Agora, gente,
num próximo programa, que claro que nós traremos a Fabiana novamente, e ela vai trazer um foco, um primeiro programa para vocês seguirem. Qual seria, Fabiana, daqui a alguns meses? Eu acho que a primeira coisa é a gente trabalhar a inteligência emocional. A inteligência emocional? É a primeira coisa. Então, nós faremos um próximo programa de meia hora para inserção na inteligência emocional. Tá bom? Porque senão agora vai ficar muito longo. E eu quero agradecê-la. Muito obrigada, Fabiana, Obrigada por fazer o debut. O debut de 2020 com essa querida, viu? Quero muito tê-la novamente. Obrigada. Tá? Mesmo que agora a gente só tenha explanado. Sim, é muita depois coisa. já vai direcionado. Tá bom. Obrigada, Obrigada Ângela. a você, E cara. é isso aí, meus amores. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau.